Olá, amigos. Estamos aqui de volta para apresentar mais uma vez o Diário Cidadão, nosso programa diário, a parceria do Protagonismo Cidadão e o portal Diário do Litoral e os estúdios Tela VIP. Hoje temos a participação aqui no estúdio dos nossos amigos economistas, o professor Luiz Carlos Barnabé e Pedro Pustiglione, que é empresário e consultor de economia também. Sejam bem-vindos, professor Barnabé. Pedro. Obrigado. Vamos começar então com a notícia de hoje. A primeira notícia que a gente vai comentar com os nossos convidados hoje trata do refis, né? O prazo que foi prorrogado na cidade de Guarujá para os contribuintes daquela cidade. A manchete fala o seguinte: contribuinte ganha mais 30 dias para aderir ao refis. Contribuintes de Guarujá que ainda não parcelaram os seus débitos ganharam mais uma chance para regularizar suas dívidas com o município. É que a Prefeitura prorrogou mais uma vez até 25 de junho o prazo de adesão ao Refis 2021, que é o Programa de Recuperação Fiscal do município, e possibilita o parcelamento de isenção de multa e juros em 100% para quem pagar as dívidas em até 5 parcelas. O Decreto 14.919, que prorroga o prazo para adesão, foi publicado na página do Diário Oficial desta quarta-feira, no dia 25, hoje estamos transmitindo no dia 26. Desde quando o programa entrou em vigor em 24 de junho do ano passado, foram lançados 238 milhões em débitos em atraso. Desse total, o município já arrecadou 155 milhões. Em 2021, a Prefeitura lançou 126 milhões em débitos e arrecadou 109 milhões. Já neste ano, foram 112 milhões lançados e 46 milhões arrecadados até o momento. Situação bastante crítica lá na arrecadação de impostos. O refis abrange débitos tributários ou não tributários referentes ao IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, o ISS-QN, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, taxas e contribuições de melhorias, inclusive multas tributárias. O dispositivo valerá para débitos cujo fator gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2020, ajuizados ou a ajuizar com a exigibilidade suspensa ou não. Boa notícia, né? Vocês estão do Guarujá, moram no Guarujá. Como é que estão vendo aí essa notícia da prorrogação do prazo para o refis no Guarujá, professor Barnabé? Você sabe, Sérgio, eu acho que tudo que é para contribuir com o empresário, com o trabalhador que paga a conta, né, para a prefeitura, todos os favores são bem-vindos. Mas eu queria aproveitar, Sérgio, se você me permite, deixar aqui uma dica para a Prefeitura, uma sugestão para a Prefeitura, porque como esse dinheiro é meio que indevido mesmo, a gente sabe que tributo nesse país é mais roubo, né? Mas que tem que pagar, eu queria sugerir para a Prefeitura fazer o cashback de parte do tributo. O que é cashback do tributário? É o seguinte, Prefeitura: a cada prestação do refis que o empresário te pagar, você devolve uma prestação para ele pagar a outra. De tal forma e que tudo que ele te pagar, você devolve para ele, porque ele vai gerar muito mais tributos reais para você e vai ampliar a sua arrecadação e vai trazer riqueza, emprego e estabilidade para o seu município. Então fica aí, Sérgio, a sugestão, é uma sugestão nova, né? Uma sugestão aqui do seu programa, inovadora, de fazer cashback do tributo aparcelado, né? Já que é um tributo, devolve, pelo menos se não devolver o total, devolve parte, faz o cashback do tributo. A Prefeitura, para cada R$10 que receber, devolve R$8, para que ele possa utilizar os R$8, completar mais 2 e pagar a próxima parcela. Eu acho que isso é uma forma inteligente, que a Prefeitura poderia contribuir com seus empresários para que eles continuem pagando e sustentando as despesas públicas. Então, ainda tem mais uma coisa para completar essa notícia, uma ideia inovadora. Na verdade, o governo do estado usava a nota fiscal paulista, uma forma de incentivar o pagamento dos tributos,
Mas aqui na matéria fala o seguinte: nesta edição, o munícipe pode fazer a transação 100% online, sem precisar sair de casa. Que já é bom também. Para tanto, o requerimento de adesão está disponível no sítio oficial do município, né? E a adesão também pode ser feita pessoalmente nas unidades de atendimento presencial. Para formalizar o pedido, o contribuinte ou responsável tributário deve anexar os formulários de adesão disponíveis na internet, preenchidos e assinados. No caso da pessoa física, é preciso anexar documento de identificação com foto e comprovante de residência. Já a pessoa jurídica, além de documento com foto, deve anexar comprovante de endereço atualizado. Pedro, como é que está vendo tudo isso aí? Você que também é morador do Guarujá. Assim como o nosso amigo aqui, eu sou muito contra a cobrança de impostos abusivos, e principalmente Guarujá, o IPTU lá é uma fortuna, né? Quem possui imóvel lá em Guarujá sabe o quão caro é manter um patrimônio lá na cidade. Acho muito bom para quem precisa desse desconto pagar com desconto, mas me pergunto se não seria melhor baratear para todo mundo ao invés de ficar dando benefício toda vez que a pessoa não consegue pagar, né? Então essa é uma pergunta que eu jogo aí, porque o quanto isso não acaba prejudicando o bom pagador, né? Você beneficia o mal pagador e prejudica o bom pagador, né? Então eu fico nessa dúvida aí, se isso aí não acaba sendo um pouco injusto com o bom pagador. Essa discussão ela é polêmica, nós estamos aí no ano que fala-se muito da reforma tributária, mas a gente há de convir que é difícil mexer em reforma tributária porque é algo que ganha vida própria, né? Por que ganha vida própria? Porque existe uma regra própria, mesmo o administrador que está à frente do Poder Executivo, ele mesmo que queira renunciar à carga tributária, ele precisa de autorização legislativa, ele pode incorrer em crime de responsabilidade, então isso ganha realmente, literalmente, vida própria. Então a gente tem um desafio, fora questões que envolvem com o orçamento. Mas acho que nunca foi tão importante a gente fazer um debate sério, né? A gente faz aqui as nossas brincadeiras, nossas considerações, mas não tenho dúvida que os dois têm as suas visões muito críticas quanto à necessidade de nós enfrentarmos a questão tributária, porque é muito difícil o Estado, seja quem estiver à frente, quando a gente fala Estado, nós estamos falando aqui as três esferas da administração pública, União, Estados, membros e municípios, né? É muito difícil o ente estatal renunciar ao dinheiro, né? Renunciar a poder e renunciar a recurso. Mas a sociedade civil precisa pressionar para que esse modelo de tributação, esse modelo fiscal seja revisto no Brasil. Não é verdade, professor Barabé? Eu concordo plenamente com você e levando a sério agora e falando sério, né? Eu concordo com o Pedro também. Os tributos em Guarujá são absurdos, né? Mas eles já fazem isso, Pedro, porque eles já sabem que eles cobram 10 porque eles precisam receber 2. Né? Então eles sabem, existe aquele que paga em dia. Eu acho que o que não paga em dia não tem que ser penalizado também não. Devia ser isento de pagar aquele que não pagou. Eu sou contra pagar qualquer tipo de tributo. Agora, quando a gente fala em reforma, Sérgio, tributária, e você colocou muito bem, o executivo tem que executar, então é o legislativo que tem que fazer as concessões ou não, as políticas de aprovação de tipos de tributos. Mas não se discute, no Brasil, infelizmente, quando não quer resolver uma situação, inventa uma situação para ser resolvida e não se resolve aquela que tem que ser. Né? Então, qual é o problema do Brasil? É uma política tributária errada ou uma política administrativa que gera despesa errada? Porque o tributo é a receita para pagar a despesa que é administrativa. Então, como que eu vou dizer que eu vou pagar 10 de tributo, 8 de tributo ou 20 de tributo se eu não sei qual é a despesa? Então, a reforma, a primeira reforma, a reforma séria para resolver o problema tributário é a reforma administrativa. É quanto que vai pagar para o motorista do vereador, quanto que vai pagar para a secretária do prefeito, quanto que vai pagar para o prefeito, quanto que vai pagar para o vereador. Essas são as despesas. Bom, para todos eles vai pagar 10, o tributo total tem que ser 10. Agora,
falar que o tributo tem que ser 12, 15 e não falar das despesas é para não fazer a reforma tributária mesmo. E é isso que se ouve há muito tempo. A reforma tributária, todo mundo. E ninguém fala para solucionar. A solução é uma reforma administrativa séria. Para o Brasil ter uma reforma administrativa séria, ele teria que diminuir 80% das despesas. De cada R$10 que o governo gasta, municipal, estadual, federal, 8 é irrelevante, além de ser corrupto. Então, ele deveria ter uma reforma de, em vez de gastar 10, gastar 2 e cobrar 2 de tributos. E aí nós iríamos para o primeiro mundo e aí seria feita uma reforma tributária com o pé no chão. Então, sem reforma administrativa, falar em reforma tributária é a mesma coisa falar que, mais uma vez, o Santos será campeão mundial, né? Isso eu tenho certeza que será. Mas a reforma administrativa eu também tenho certeza que não se fará. Nós tivemos numa reunião, eu tive o privilégio de participar de uma reunião importante sobre a reformulação da Constituição brasileira no final de semana em São Paulo. É um trabalho liderado pelo deputado Luiz Felipe de Orleans de Bragança, que esteve conosco aqui há 15 dias. E o centro da discussão, né, Pedro, era a discussão de uma reforma constitucional que vai ao encontro que falou o professor Barnabé agora. Na verdade, a reforma constitucional ela tem a proposta de transferir o poder para estados e municípios, e aí essa transferência de poder diz respeito também à arrecadação de impostos, para que você possa exercer a cidadania de fato, né? Ou seja, se eu pago imposto, eu quero saber para onde vai o meu imposto. Então, qual é a contrapartida que o ente estatal me entrega a partir da tributação da riqueza que eu estou gerando? E isso é algo que sumiu da discussão, porque as pessoas elas nascem nesse modelo e acham que isso seria o normal, quando na verdade não é o normal, isso é um anacronismo. Isso é uma coisa que foi crescendo com o passar do tempo e as pessoas se habituaram a isso. Então, acho que o Luiz Felipe ele colocou, professor, a raiz da questão. Nós precisamos alterar a Constituição, eles batizaram ela de libertadora, porque é justamente uma Constituição que elimina a burocracia, descentraliza o poder estatal brasileiro que está hoje em Brasília e traz a responsabilidade maior para os estados e municípios. E aí sim você consegue fazer uma discussão sobre a tributação muito mais racional. Por que estão tomando o meu dinheiro e para onde vai esse dinheiro? Você também entende, Pedro, que é importante essa questão da reforma constitucional para descentralizar a máquina administrativa e dar mais poder aos municípios e aí sim a gente conseguir fiscalizar o destino do tributo? Eu acho que é extremamente importante, visto que quem sabe melhor onde gastar é quem mora no local, né? O dinheiro ali muito centralizado, quem está lá em Brasília não sabe a necessidade da cidade de Santos aqui, por exemplo, né? Então faz muito sentido você dividir essa responsabilidade e o poder ali das decisões com quem realmente vive e passa o dia a dia no local onde será gasto esse dinheiro. Agora, eu acho muito difícil isso acontecer porque o principal prejudicado com essa mudança é quem tem que votar a favor da mudança, né? Então, quem vai perder o poder com essa mudança é quem tem que votar essa mudança. Então, eu acho que isso aí é quase utópico pensar que isso aí vai acontecer um dia, né? O que me dá esperança é que, aparentemente, quem está liderando o processo entende que quem votar constituinte não deve ter mandato. Então, são situações diferentes. Hoje, até ontem, acho que o Eduardo Cunha deu uma entrevista no Pânico, ele falou também sobre isso. Eduardo Cunha, quem diria, hein? Da importância de uma constituinte, separando os interesses e tudo que fosse votar na nova constituinte não valeria para a atual legislatura. Então, que seria uma forma de superar essa dificuldade. Então, ou seja, isso é um projeto que quem vai conviver com os efeitos não estaria necessariamente no mandato. Mas a gente sabe, né? O Brasil ele nasceu centralizado. Nesse evento, o jurista Ives Gandra ele faz um recorte histórico. Ele fala por que o Brasil era centralizado. Dom Afonso Henriques, que era rei de Portugal na época, fundou Portugal e trouxe para o Brasil a cultura de centralismo. O Brasil foi importante o centralismo no Brasil para ele se manter integrar o seu território, né? O Brasil com dimensões continentais. Mas desde o século XIX precisaria mudar esse paradigma para um modelo mais descentralizado. Isso aí parou lá atrás do século XIX até hoje, nós temos a cultura de centralização. Bom,
Gente, ainda na esteia da questão da gestão dos recursos públicos, temos aqui mais uma notícia para a gente comentar com os nossos convidados, que trata do aumento de salários de agentes legislativos de Guarujá. E está na mão da Prefeitura. A notícia fala o seguinte, vamos lá. Já chegou às mãos da Prefeitura, da prefeita em exercício de Guarujá, Adriana Machado, o projeto de lei 98 de 2022, que altera dispositivos da Lei 1.212 e 4.742, que permite aumento de 30% sobre o salário base, R$ 9.046, de 18 agentes legislativos da Câmara de Vereadores. Está aí a manchete do Diário do Litoral. Né? Fala aí quem é o vereador. Não, na verdade são 9 agentes, não são vereadores. Os vereadores já foram. Não, porque os vereadores que fizeram essa proposta de lei, tem aí o nome? O aumento dos 18 agentes legislativos passou praticamente desapercebido na sessão da última terça-feira. Tá, e quem propôs? Qual é o vereador que propôs? Não consigo ver aqui, professor. Porque esse tinha que ser preso, né? Quer dizer, eu acho que o vereador que propõe aumento de salário para funcionário público nessa altura do campeonato, eu proponho que seja preso. E não tem que ter aumento. Sinto muito, fico com dozinha deles, mas eu tenho mais dó daquele empresário que abriu e teve que fechar o boteco dele. Mas ele só ganha R$ 9.046. Ah, bom, 9.500 é muito pouco. Menos, é um pouquinho só mais que um professor universitário, doutor, como eu, quando ministrava aula. Precisa de 30% de aumento. Então, eu acho que é muito pouquinho. Agora, tem que ser preso, todo mundo. Isso que tem que ser preso, né? Quer dizer, aliás, Guarujá está especializado em pôr agente público preso, né? Então, isso aí é irresponsabilidade moral, ética e o desrespeito com a população trabalhadora, com o empresário trabalhador, com aquele cara que trabalha no porto, na iniciativa privada, com a diarista. Isso é uma falta. Em um ano de eleições, né? Deve ter aí os vereadores, porque esses caras devem ser parentes dos vereadores. Precisa levantar a ficha corrida. Tem que levantar a ficha corrida desses aí, para ver aí. E eu sou contra o aumento e sou contra. E acho que é crime. Mais isso ainda. Se não for crime, é pelo menos imoral, né? Não, é crime, é crime. Você mandar uma pessoa que ganha 9 mil na pandemia, onde muitos empresários perderam praticamente seu patrimônio, né, Pedro? Sim. Quantos empresários, pequenos, médios empresários, perderam tudo e aí pegar o dinheiro desse empresário que perdeu tudo, porque é o dinheiro desse empresário que perdeu tudo que paga esse moço aí que vai ter um aumento. O comércio fechou, mas o imposto chegou direitinho na casa de todo mundo. Então, mas eles são bonzinhos, eles dão um prazo para pagar. Agora tem o refir aí, né? Então, vamos organizar essa conversa, vamos levar o país mais a sério, vamos ter respeito cristão. Isso é falta de ser cristão, né? Todos eles devem fingir que vão para a igreja. Vocês têm que aprender o que a igreja ensina, né? Qualquer uma delas, né? Ser mais cristão. Pedro? Eu acho extremamente imoral. Ilegal provavelmente não é, senão não teriam feito, mas... É extremamente imoral. E eu acho que se o servidor público quer aumento, atrela o aumento ao aumento do PIB regional ali que ele trabalha. Se a população regional que ele trabalha está ganhando mais, proporcionalmente ele poderia ganhar um pouquinho mais. Vamos fazer um negócio de meritocracia aí na parte pública, aí eu acho que faria um pouco mais de sentido. E ver o que ele contribui para esse aumento, né, Pedro? Também, claro. Porque ele não contribui nada e ainda tem aumento, ele está sendo chupim da sociedade, né? Então, vai trabalhar primeiro. É complicado. Arruma um Uber lá para aumentar o salário. Nós estávamos falando agora da questão tributária, acho que esse é um exemplo clássico, né, do que nós estávamos falando aqui há pouco, do contribuinte ter condição de pressionar, de cobrar, de entender para onde vai o seu imposto. A gente falava agora há pouco que os comércios foram fechados, a atividade econômica ela teve sérios problemas aí de produção. Os pequenos foram os mais atingidos, pequenos e médios foram os mais atingidos, mas a gente não viu essa preocupação por parte dos legisladores de fazer esse tipo de renúncia da arrecadação, né?
Criaram Na hora de alternativas. cobrar, eles querem, mas na o hora de ajudar... É como falou o professor Barnabé, jogar para frente o tributo não vai resolver. Se o cara não faturou o ano anterior, ele vai pagar com o quê aquilo? E muitos queimaram a reserva, né? Quebraram, o né? médico, o doutor Alonso Garcia, falou aqui na segunda-feira, ele foi brilhante na fala dele, o médico falando aqui, que as pessoas usaram as suas reservas, mantendo funcionários, acreditando que em 2 meses a atividade econômica retornaria. Ela não retornou, abriram e fecharam várias vezes, o critério para se fechar era um critério sem nenhum tipo de nexo, porque você fecha o pequeno e abre o grande, quer dizer, como se houvesse seletividade para o vírus, e aí você começa a ter esses problemas todos. E o pequeno não tem a condição do grande de manter. Como é que paga o tributo no ano que vem se não faturou no ano anterior? Eu só acho que o governo, além de não ter nenhuma perspectiva de justiça, de moral, como o Pedro falou, né? Talvez não seja crime, mas tem um monte de coisa que é legalizado e é imoral. E é crime, sim, só que é crime moral, que é pior do que crime civil, porque o cara que faz a lei é criminoso, logo ele faz uma lei criminosa. Então, só porque é legal não é crime, eu não concordo, viu, Pedro? Tem muita coisa legal que é crime, né? O tributo é crime. Por quê? Quando você paga alguma coisa para alguém para receber, se a pessoa não te devolve, você está sendo roubado. Quando você paga o governo é para ter saúde, segurança e educação, você tem? Não. Logo, você está sendo roubado. Tributo é roubo, em qualquer circunstância. Quer concluir, Pedro? Concordo com tudo que ele falou, não tem nem mais o que concluir. Não, o Messi a gente tem que seguir, né? A gente vota com o relator, né? Mas falando aqui em crime, e ainda falando de Guarujá, ainda falando de administração pública, pedir para a produção colocar na tela aí a terceira matéria que nós vamos comentar hoje, e está falando que o ministro nega pedido de suspensão de medidas cautelares contra o prefeito Walter Suma, ainda é prefeito, né? A Câmara não cassou o mandato do Walter Suma. A matéria aqui diz o seguinte, a matéria do Diário do Litoral: pedido de suspensão das medidas cautelares impostas ao prefeito afastado de Guarujá, Walter Suma, foi negado pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, na tarde da última segunda-feira, dia 23. O pedido havia sido feito pelo advogado de defesa Edson Azarias na última semana. O ministro do STJ não concedeu a medida liminar de Walter Suma e a requisição de informações foi expedida por um ofício ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. O documento foi encaminhado para a publicação, que deve ter sido feito nessa última terça-feira, dia 24. Né? Em 17 de maio foi protocolizada a petição pelo advogado de Walter Suma, Edson Azarias. Já na última quinta-feira, o documento de habeas corpus com o pedido pela suspensão das medidas cautelares foi encaminhado ao ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, da quinta turma, para que fosse feita a decisão. Entre as medidas cautelares impostas pelo desembargador Nino Toldo em março deste ano, estão a proibição de sair do país, a entrega do passaporte à Polícia Federal, a proibição de se ausentar da comarca de sua residência por mais de 5 dias sem autorização da Justiça, além de não poder acessar os prédios da Prefeitura de Guarujá, e o uso de monitoramento eletrônico, tornozeleira. No pedido de habeas corpus, o advogado pede que o prefeito afastado retorne ao cargo de chefe do Executivo Municipal e solicita a suspensão de todas as medidas cautelares impostas como alternativa à prisão. É isso, né? A situação que a gente está vivendo hoje falávamos de tributação, de refis, e o Guarujá vivendo uma situação tão dramática como essa, tendo seu chefe do Executivo preso aí por crime de corrupção. Complicado, né? É complicado, e muito mais complicado quando o exemplo do superior é errado. O exemplo do inferior continua errado também. Então, ô Sérgio, nós temos, a população brasileira não tem obrigação de saber que existe 3 poderes: o legislativo, o executivo, o judiciário.
Eu fui constituinte, viu? Por isso que quando você falou em reforma da Constituição, eu fico do lado do Pedro aquela hora, viu, Pedro? Esse negócio de mudar a Constituição... Eu fui constituinte de 88, eu sei como foi feita essa Constituição, eu sei como são feitas as Constituições. Então, quando junta aí o príncipe, um monte de gente sugerindo novas Constituições, eu acho bonito, mas vira poesia e não marca gol, né? E o Brasil precisa de gol, né? Então, propor novas constituições não adianta nada. Primeiro, a gente tem que organizar os 4 poderes. A Constituição de 88, talvez o estudante de direito conheça um pouco sobre isso, e elegeu 4 poderes. O Brasil é um dos poucos países do planeta Terra que tem 4 poderes. Todas as repúblicas imitaram a República Francesa, a gloriosa República Inglesa, de 3 poderes: legislativo, executivo, judiciário, todos no mesmo padrão, no mesmo independência. O Brasil, nós escolhemos em 88 eleger mais um poder. É o poder que é o poder mais forte que os 3 poderes juntos, que são dos procuradores do Estado, né? Eles têm o poder de prender, de julgar e de fazer a sentença. Mas o mais grave que o Brasil está passando hoje é quando o poder judiciário toma o outro poder, ou o poder do executivo ou o poder do legislativo. No caso de Guarujá, aconteceu exatamente isso. E o judiciário do Estado imitou o judiciário federal e se arrogou o direito de fazer um monte de penalizações ao prefeito, que é o poder executivo, que quem deveria fazê-lo é o poder legislativo, não o judiciário. Então, tudo isso que esse senhor juiz fez, e todo mundo tem medo de falar que o juiz erra para não ser preso também, eu não tenho esse problema, está errado. Pode estar moralmente certo, Pedro. Tudo que o juiz falou pode estar, mas juridicamente está errado. Quem tinha que fazer tudo isso que ele impingiu ao prefeito é o legislativo. Porque não faz, aí é uma outra roupa suja. Mas não, por isso que o advogado do prefeito, usando o conhecimento jurídico dele, pediu para o juiz falar: ó, tudo que você falou não vale nada, risca aí, né? Quem tem que falar na Constituição de 88 é o legislativo. Então, tá tudo errado, Sérgio. Infelizmente está errado. O juiz que mandou fazer tudo isso que o prefeito está fazendo está errado, né? Você vê que agora estão querendo fazer isso com o presidente da República, o Supremo. É o que o juiz daqui fez com o prefeito. Eu sei que o prefeito não é bonzinho, está na clara, todo mundo sabe que não, mas só que o caminho para cumprir e ajustar as coisas é o legislativo. Se o legislativo não quer porque tem que aumentar o salário lá dos parentes deles, é uma outra conversa. Mas que nós temos que organizar o Brasil em cada poder ter a autonomia do seu comando, que a Constituição tem que ser obedecida, porque nesse caso de Guarujá não foi obedecida a Constituição. É muito sério. O juiz, ele pode ser o juiz das mulheres dele, dos fórum dele, mas ele não tem o direito de impingir para o executivo o que ele fez. Mas no caso isso é Constituição. No caso daqui da Prefeitura do Guarujá... Está tudo errado no Guarujá. Fazer aqui uma parte. O que está se discutindo aqui, na verdade, são medidas cautelares sobre o processo criminal contra o prefeito. Os direitos políticos a Câmara já rejeitou, ele não foi cassado. Então o Legislativo já rejeitou o processo de impeachment. Agora, esse processo aqui, professor, ele está tratando da questão criminal das acusações contra o prefeito. Mas na Constituição de 88 não permite o juiz tomar essas decisões, nem criminais. É a Câmara que tem que tomar. É a Câmara que tem que falar que o prefeito é bandido e aí sim ele ser julgado como bandido. Mas tem que ter a atitude da Câmara que não teve.
Então, o juiz não poderia tomar essa decisão. Ele tinha que devolver para a Câmara o problema, para a Câmara tomar essas decisões e impedir que o juiz, chamar a Polícia Federal para fazer a averiguação, e aí a Câmara acionar o juiz. Não o juiz acionar. O Brasil, o juiz está acionando tudo agora. Não é? Eu acho que está faltando respeito entre os três poderes. Enquanto nós não tivermos. E faz tempo, viu, Sérgio, que o Brasil, o Poder Judiciário, se avorou em ser o comandante do processo nacional. Faz tempo que o Judiciário, o Judiciário, nos três esferas, se avoraram em assumir os outros poderes. E isso tem que acabar, porque senão nós vamos ter os fatos que estão acontecendo a nível estadual, municipal e federal. Como é que está a repercussão disso lá no Guarujá, Pedro, essa questão com o prefeito Walter Suman? Olha... Você não tem acompanhado? Eu não tenho acompanhado muito o Suman, mas eu acho que se os juízes querem tanto fazer esse papel, podia ter votação para saber quem vai ser o juiz, né? Eu acho. Boa, Pedro. Boa. O juiz tinha que ser eleito, né? Exato. Aí eles não têm voto nem da esposa deles. Ele tem que ser eleito. Aí sim, ele vai representar o povo, né? Sim, ficaria mais fácil, né? Mais justo. Isso também está previsto, né? Esse novo modelo de Constituição que eu comentei há pouco, liderado por esse grupo de estudiosos, na verdade eles estão propondo 7 poderes, né? São 7 instâncias de decisão. Se não me falha a memória agora, além dos 3 que nós já conhecemos, executivo, legislativo e judiciário, o poder executivo ele passaria não só a ter função de... Hoje nós acumulamos o modelo presidencialista, o modelo de chefe de Estado e chefe de governo, né? Acumulados na figura do presidente da República. Então, a figura de chefe de governo passaria a ser cumprida pelo primeiro-ministro. Então, nós teremos um sistema semi-parlamentarista ou semi-presidencialista, né? Mas um modelo parlamentarista onde você tem o primeiro-ministro eleito pelos pares no Congresso. O atual presidente passaria a ser chefe de Estado, fazendo relações exteriores, cuidando da defesa do país, etc. e tal. Então, esses são 4 poderes. Você aí teria mais o poder que seria exercido pelo Conselho de Estado, que seria o 5º poder. O 6º poder, se eu não me engano, seria o referendo popular, e tem um 7º agora que eu não lembro qual é. Mas ao longo do programa, se eu lembrar, eu comento com vocês. A parte da segurança nacional, né? O 4º poder. O Conselho de Estado seria o que eles chamam de poder moderador, né? Então, seria o poder que o Dom Pedro II quis exercer. Seria evocado para justamente em situações de crise. Então você vai tendo, e a última instância, que seria a 7ª instância de poder, seria tem o referendo, né? Que seria a última instância de freios e contrapesos para poder equilibrar as situações de crise. É muito bonito. Eu já li essa proposta. É excelente. É muito boa. Parabéns pela tua explicação. Eu acho que você explicou certo. E é um tema que a gente tem que contar para a população brasileira. E uma forma disso acontecer é a população eleger 358 deputados federais que pensem assim e 32 senadores que pensem assim. Se nós tivermos essas pessoas, elas vão poder fazer uma legislação para que se altere a Constituição, né? Então, esse é um caminho, viu, Sérgio? Agora, para isso, tem que explicar para o povo e arrumar esses candidatos que estariam dispostos a eleger um grupo de pessoas que fariam a Constituição e por 20 anos não poderiam exercer nenhum cargo público para que eles não fizessem uma Constituição a favor deles, como foi feita essa de 88. Né? A de 88 foi feita por políticos, uma Constituição para
a favor dos políticos, né? Por isso que nós temos. E eu sempre gosto de corrigir, porque fala que é presidencialismo, uns falam que ia ser parlamentarismo e presidencialismo, e na realidade, é importante a gente saber o real, a Constituição brasileira, Sérgio, é congressualista. O que quer dizer Constituição congressualista? Quem manda é o Congresso. Quem é o Congresso? Os deputados federais e senadores, juntos. Quando eles decidem juntos, eles decidem através do Congresso Nacional. E essa maioria é que manda no Brasil. Mais que o presidente, mais que o judiciário, quando esse Congresso não delega. Então, o Brasil não é presidencialista, não é parlamentarista. A Constituição, né, eu infelizmente participei, eu era voto vencido, participei, é congressualista. Segue uma lógica, né? Nós temos no centro ali o Congresso, na Praça dos Três Poderes, e aí do lado esquerdo nós temos o Poder Judiciário, do lado direito o poder Judiciário, e do outro lado aí nós temos o Poder Executivo. Então a gente tem, na verdade, o poder o central ali, que é onde você tem todas as linhas ideológicas, né? Oposição e situação, criando as leis, né? É o poder, realmente o poder legislativo. Essa deveria ser a tônica das coisas, né? Pedro, por que você acha que uma cidade como Guarujá tem enfrentado essa recorrência com esse tipo de problema? A gente teve aí, no caso, tivemos um prefeito preso lá, que foi você não deve lembrar disso, né? Você é bem jovem ainda, mas nós tivemos o Rui Gonzalez, que foi preso, envolvido numa situação criminosa, e aí depois tivemos vários vereadores já sofrendo atentado, alguns morreram, situações graves, e aí agora passando por uma situação de tanto constrangimento como essa. O que explica esse fenômeno no Guarujá, Pedro? Infelizmente é a conivência de quem está lá junto com o prefeito, né? De toda a Câmara, de todo o entorno ali do prefeito, porque senão o prefeito sozinho não rouba, né? Se todo mundo ali não ajudar, ele não consegue tirar um centavo ali de forma errada. Agora, certamente a gente tem esse histórico aí infeliz de vários prefeitos aí que acabaram parecido com o Suman agora. Espero que a gente tenha a condição de alterar isso, só que depende da população e depende de alterar tudo, né? Não adianta só trocar o prefeito também, tem que trocar todo o resto também. Bem lembrado, né? Então a gente tem problemas aí na região toda, né, professor Guanabara? E no Brasil todo, Sérgio, você está sendo bonzinho de focar só Guarujá, coisa. Não existe. O que existe é prefeitos e grupo de prefeitos, Pedro, que não sabem fazer direito a coisa e são pegos. E tem outros que sabem fazer direito o desvio e não são pegos. Então, todos desviam. O dinheiro público, Sérgio, eu tenho conversado com você, a Constituição, essa que você participou e está sugerindo mudar, ela legaliza a corrupção. Não é possível ser gestor da menor prefeitura do Brasil se você não for corrupto, Pedro. Essa é a condição mínima. Ou você é prefeito e vai ser corrupto, ou então você não termina o seu primeiro mandato. Porque você tem que passar dinheiro para os vereadores. Não existe, isso faz parte da estrutura. Então, não o que existe, a diferença de quem é preso e não, é que quem é preso foi incompetente de fazer o roubo profissionalmente. Só isso. Né? Olha o PSDB aqui em São Paulo. Vocês acham que só tem honesto? Então, a estrutura, por isso eu concordo, nós temos que pensar num novo mundo, numa nova Constituição. A nossa não dá. Então, não é um problema de Guarujá, é que, infelizmente, em Guarujá, o executivo e o legislativo são de pessoas que não estão muito preparadas intelectualmente para roubar escondido. É só isso. Né? As cidades que o prefeito não é preso, tenha certeza que eles são mais competentes nesse aspecto. E agora falando um pouquinho de política, né? Antes da gente entrar na última pauta, na última notícia do dia, como é que vocês encararam ontem aí o anúncio previsto aí pelo
o antigo governador, o ex-governador, e que era porque era a presidente, depois não é mais, aí agora estão vindo a terceira via. Como é que vocês estão vendo isso? Pedro, como é que você está vendo? Qual é a expectativa? A minha expectativa foi um alívio. Eu acho que ele provavelmente deve ter informações aí que a gente não tem sobre pesquisas e acabou caindo na real ali de que não ia conseguir passar do primeiro turno. Professor? Sérgio, eu acho o seguinte... Fizeram até uns memes aí, porque ele fez o Namastê, né? Ele fez o Namastê, depois fez a pombinha. Né? Então, Sérgio, o Namastê, a pombinha. Eu tenho a honra e eu sou muito feliz de junto com você, nós participarmos de muitos estudos esotéricos, somos irmãos nisso e acreditamos muito nisso que a gente estuda esotericamente. E o prefeito, governador, apresentador de televisão de São Paulo, ele é um exemplo daquilo que a gente aprende esotericamente, né? Que todas as coisas erradas que você faz, você paga aqui. Ele desde o primeiro momento em que ele entrou na política, ele começou atraindo todos. Ele cometeu... Então, em política, e eu fui político por muito tempo, fui presidente de partido, então eu vivi muito, em política não se permite o traidor. Tem muitas éticas. De muita, o traidor, principalmente o traidor daquele que foi teu feitor. Né? Você pode até superar o seu feitor. Aqui no estado de São Paulo, todos os feitores foram superados pelas suas crias. Né? O Quércia superou o Montoro, né? O Fleury superou o Quércia, e assim, o Cova superou o Fleury, e você vê uma sucessão que foram criados, mas você nunca viu nenhum deles fazer com o seu antecessor o que ele fez com o pai de criação dele, que foi o Alckmin. Ele deixou o Alckmin tão pirado, que o Alckmin foi ser vice do Lula. Você imagina aliás, nós vamos ter que agradecer a ele por isso. Mas o trauma, né? O cara virou um cara que era da Igreja Apostólica Romana, ser o vice de um condenado, né? Quer dizer, é brincadeira. Olha o mal que ele fez. Então, do mesmo jeito, e política não permite isso. Então, ele está colhendo exatamente o que plantou. A gente estuda esotericamente isso. Quer dizer, ele é o exemplo clássico de que em política não se permite traição. E ele terminou a conta para ele, não. A conta dele será muito maior. Ele vai ficar tão pirado como o Alckmin ficou. Aí o resgate dele kármico empatou, né? Então ainda não terminou ainda para o Dória o final do ciclo dele. Mas ele fez um favor para a gente, fez um favor para o Brasil. Ele implodiu um partido que trouxe muitos prejuízos para esse país. Prejuízo social, prejuízo econômico, prejuízo político, que é o PSDB. Então, ele acabou fazendo um favor... Um bom serviço. É um bom serviço de implodir esse partido, né? E resgatar, o interessante é que toda a ação dele, ele resgata Minas Gerais. Né? Então, eu vejo nesses acontecimentos, tenho certeza que iria acontecer, era uma questão de pouco mais, pouco menos, mas ia acontecer agora. Como vai acontecer agora, muitos efeitos econômicos sobre o novo presidente. Em julho, nós já teremos decidido o próximo presidente no primeiro turno. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. O Eduardo Cunha esteve no Pânico da Jovem Pan essa semana e
Foi uma matéria, foi uma entrevista muito comentada, né? A gente falava isso antes de começar o programa. Eu não assisti. Porque o Pânico, apesar de ser um programa de humor, muito bom, de humor e tal, o pessoal brincou muito e o Eduardo foi falando ali, o Cunha foi falando das visões que ele tinha e uma delas foi essa, de que na visão dele, ele faz uma observação interessante, ele fala o seguinte, no Brasil, historicamente o Brasil sempre teve uma eleição polarizada, essa história de terceira via nunca existiu, só mudaram os atores. Essa polarização ocorreu com o Collor, com o próprio Lula, depois o Collor sai de cena, ela passa a ser com o Fernando Henrique, com o próprio Lula, fica um tempo, depois sai, e aí a Dilma polariza isso com o próprio Geraldo Alckmin, depois com o Aécio Neves. Então essa polarização, enquanto o PSDB ainda fazia figura da chamada direita... Do outro polo. Era um polo, e aí quando o PSDB perde esse protagonismo para o atual presidente Jair Bolsonaro, a polarização ela continua apenas com atores diferentes. Então ele não consegue enxergar que haja possibilidade de uma terceira via. Nunca ela, na opinião dele, ela é impraticável. E até por isso ele diz que com a saída do candidato do PSDB, do cenário, a tendência é que a eleição seja já decidida no primeiro turno. É uma avaliação que ele fez, mas com muita clareza, ele faz um desenho da análise de um observador da política, como ele era, foi presidente da Câmara, se tornou um grande adversário do PT, ganhou inclusive a eleição na Câmara com bastante competência, e aí ele faz uma análise muito fria. Né? Eu não vi. No entendimento dele, ele entende que o Bolsonaro vai ser eleito ainda no primeiro turno em razão desse cenário que ele deseja, que eu comentei com vocês agora. Porque simplesmente dizimou a terceira via, né? Isso aí foi simbólico, dizendo que acabou, não tem terceira via. A possibilidade mais forte de terceira via até então era ele, né? Ele derreteu, sobrou só o Bolsonaro e o Lula e vai ficar isso aí. É interessante, eu não vi, sinto, depois vou querer resgatar essa entrevista, mas tem um livro de uma tese de doutorado do professor Antônio Almeida, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um livro muito bem feito, chama A Cabeça do Brasileiro, que todo político, para ser político ou falar de política, tem que ler o livro dele. E no livro dele, ele faz uma pesquisa, é uma tese de doutorado, viu, Pedro? E ele faz uma pesquisa em várias cidades do Rio de Janeiro, porque ele é de lá, algumas eleições de capital, sempre no executivo, e algumas eleições do Brasil. E aí, na pesquisa dele, não sei quantos anos de pesquisa de eleições, sempre o Brasil ganhou quem está no polo. Ou quem está na posição em que, em junho, 40% tem aprovação de governo, ele se elege ou elege quem indicar. Ou então o outro polo, exatamente o outro polo dele. Então no Brasil, e ele mostra com nomes, pesquisa, tudo. Então esse deputado deve ter lido ou conhecido o livro do Antônio Almeida, que fala exatamente isso com comprovação científica e estatística. Ele comenta, inclusive, que geralmente quando a eleição não é decidida no primeiro turno, ela é validada no segundo. Quem chega na frente confirma no segundo turno. Aí dá explicações sobre a questão da própria abstenção, do voto nulo. Então, tudo isso acaba favorecendo quem está com a máquina e acaba confirmando a eleição. Esse livro fala também exatamente isso. Vale a pena... quem não leu e for político, a fazer análise política, ler. É A Cabeça do Eleitor Brasileiro, do Antônio Almeida. É uma tese. Ele acabou depois, o Lula, com muito dinheiro, evidentemente com o dinheiro da Petrobras, contratou como assessor. Mas ele é um grande professor e um grande pesquisador. Então, a ciência política já indica isso. Eu não ouvi, mas eu acrescentaria, Sérgio, se me permitir, o fator que eu acho que vai ser decidido no primeiro turno, e baseado nesse livro, inclusive, da Cabeça do Eleitor Brasileiro, e como político que eu já fui, o eleitor brasileiro, ele vota em quem põe a comida na mesa. Ele não vota porque o cara é bonito. Tem, claro, que meia dúzia que é do time tal e meia dúzia que é do time tal. Essa meia dúzia, o PT, por exemplo, sempre teve 20% que é PT, não importa o que falar. O Bolsonaro, por exemplo, deve ter lá seus 20%
que é Bolsonaro, não importa o que ele falar. Só que a grande maioria e quem elege é o pessoal que mora na comunidade. É o pessoal, esse é o pessoal que vota. A minha opinião, pouco importa para quem eu acho que vou votar. Quem elege no Brasil é a população que mora na comunidade. A massa. E essa população que mora na comunidade vota em quem põe a comida na mesa. Então, tem uma estatística que é importante falar, porque as pessoas talvez não saibam, para poder entender esse primeiro turno, Pedro. O Lula pagava R$200 para 24 milhões de brasileiros. Quando eu falo Lula pagava, era o tal da Bolsa lá. Bolsa Família. O Bolsonaro vai pagar R$400 para 54 milhões de brasileiros. Você pega a população, divide por 4, um quarto vai receber 400. Então, e falar em inflação está jogando água, porque inflação de 12% em R$200 é ridículo, tá certo? Sim. Então, inflação não vai influir em nada. O que vai influir é de 200 a 400. Agora, Pedro, eu vou te fazer duas perguntas que quando eu fui estudar isso, eu levei um susto. Você sabe, todo mundo sabe, que a mãe solteira, em vez de 400, ganha 600, tá bom. O que eu não sabia, quando eu fui ler a lei, é que o pai solteiro ganha também o 800. O pai solteiro. Como a gente sabe que na comunidade ninguém é casado, então, na renda familiar, o pai solteiro vai ganhar 800, a mãe solteira já foi para 1.600 a renda familiar. Eu estou falando do churrasquinho na laje no sábado, esse 1.600. Tá bom. Agora, o que eu também não sabia nessa lei, Pedro, vamos ver se você adivinha, porque essa é adivinhação. Você ganha 400, tá certo, Pedro? Faz de conta que você precisa ganhar 400. Aí você arruma um emprego. Quanto que você vai ganhar do governo, você sabe? Eu imagino que continuam ganhando porque não vão registrar. Não! Registrando. Tem que registrar. Quanto você vai ganhar? Eu acho que deveria zerar isso aí, né? Pois é, mas sabe o que diz a lei? Você passa a ganhar 600, você aumenta mais 200, é a lei. Lê a lei, tá na lei. Agora, e isso começou mês passado. Dizem que é para incentivar que o camarada ele faça o registro no fim. Mas Sérgio, quem vai ganhar a eleição no primeiro turno, na hora que esse multiplicador cá, porque nós que somos economistas sabemos que os 400 não é 400, porque você recebe 400 hoje cedo, passa para mim, já dobrou, multiplicou. Gira, mas esse multiplicador começou mês passado. Imagina a riqueza que vai gerar. Por isso que os caras falam em PIB de 1%, os caras não sabem o que é PIB. Porque isso é PIB na veia. Porque os caras gastam tudo. E quanto gasta é PIB, né? E vão gastar tudo, porque, claro. Agora, então, você imagina que nesse dinheiro chegando no Nordeste e desfiando lá no feijão verde, como que é? Olha que venceu loucura. A batalha já. Já. Julho, pode escrever. Vai ser primeiro turno. Vamos então aqui falar da última notícia, que nós estamos indo para o final do programa. Vamos terminar com alguma coisa mais leve para quem está nos acompanhando. Tem uma notícia aqui que fala que o Instituto Mar Azul e Maré de Ciência promove o segundo mutirão de Bituca. Isso é um mutirão da comunidade, o cidadão aí limpando as praias. O Instituto Mar Azul, em parceria com a Maré de Ciência, a Unifesp e apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Santos, promove no dia 28 de maio mais um mega mutirão de coleta de bitucas na Praia de Santos. Para participar da ação é só realizar o cadastro do formulário através de um link disponível, que está no Instagram, né? Ou entrar em contato com a Lauren Gaudi através do WhatsApp aí, ao prefixo 11 99541 4969. Para quem quiser mais informações, pode ter inclusive no portal Diário do Litoral, buscar essa notícia no portal, que as informações estão lá. Que irá direcionar o local adequado do ponto de coleta. A ação faz parte do esforço conjunto alinhado com as metas, as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como propósito das Nações Unidas até 2030, e alinhadas com a década da ciência oceânica Brasil, e os dados dessa ação servirão de comparativo com outra ação realizada em 2021. Bom, apesar de eu ser um crítico dessas ODS aí das Nações Unidas, é sempre interessante a gente
a gente verificar que a população tem aí muitas vezes essa disposição, né, de se engajar, de se envolver para resolver problemas como esse. Não é verdade, Pedro? Sim, eu acho que é bem simbólico, né? Demonstra a vontade da população em fazer a diferença, né? Em realmente alterar ali o ambiente que não nos agrada. Acho que isso resolve muito pouco do problema real, né? Porque, convenhamos, né? Não é um dia por ano fazendo um mutirão que vai resolver alguma coisa. É um ato simbólico, bacana, é legal, só que enquanto não houver incentivos financeiros para que não aconteça poluição, não aconteça O que esses seria problemas. incentivo financeiro? Multa? Não necessariamente multa, mas, por exemplo, uma empresa achar que a empresa de cigarro, vou usar esse exemplo, né? Não sei se existe isso, mas de repente a bituca de cigarro que é biodegradável faz a propaganda disso e ela vende mais porque tem isso. É um incentivo financeiro para a empresa e aí não vai ter bituca porque vai biodegradar, vai degradar a bituca e acabou. Enquanto não tiver incentivos financeiros, sempre a gente vai ter um problema. Isso é a minha visão sobre esse assunto. Mas tem muita gente acho que é exagero, mas tem gente já colocando a sua bituca de cigarro no porta-bituca. Não, bacana, é uma questão de educação, isso eu acho que a gente tem que sempre melhorar e ir atrás de melhorar nossos hábitos para não acabar com o meio ambiente. Mas resolver o problema mesmo, enquanto não houver incentivos reais, o que é um incentivo real, um incentivo financeiro, o problema não vai estar resolvido. Né? Será que não é possível a gente entrar numa era onde cada cidadão entenda que ele gera um resíduo e que esse resíduo tem um impacto no meio ambiente, que as pessoas comecem da própria casa mudar o hábito, ir para a praia, levar a sua sacolinha, colocar o seu resíduo lá? A gente não vai conseguir ver isso? Vai, ainda, eu não sei quanto tempo, né? Mas nós sabemos, Sérgio, que é o grau de evolução e o grau de consciência de cada era da humanidade. A humanidade já evoluiu muito, né, Pedro? Mas o Pedro tem toda a razão. Nós estamos vivendo uma era em que, se não tiver a monetização, obrigado, do ato, não tem continuidade. Faz parte do grau de consciência e de evolução da humanidade. Isso. O Pedro tem toda a razão. Quando você não transforma em moeda uma ação, num mundo em que você precisa da moeda para estar vivo, você não vai ter resultados de longo prazo. Mas ações como essa são muito bem-vindas, são ótimas e contribuem com a evolução da consciência humana, que já é uma coisa muito positiva. Tem um caráter Mas a solução educativo, né? o caráter para o homem ir mudando internamente, né? O homem é no exterior o que ele é no interior. Então, essa mudança interna e ações como essa, muito bonitas, são ações que vão contribuir com a evolução humana e para que ela consiga chegar ao grau de consciência que você sugeriu agora, Sérgio. Então, aqui tem informações. Entrando no site do Litoral, aqui eles falam, para adesão presencial é preciso apresentar... Bom, aqui já é outra coisa, está falando aqui do refis de IPTU. Já estou aqui dando informação errada, mas enfim... Vamos encerrar então o programa de hoje. Eu quero agradecer a presença do Pedro Pustiglione, ele que é economista, empresário, consultor na área de economia. Pedro, obrigado pela tua participação hoje, viu? Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês e até o próximo programa. É isso aí. Professor Luiz Carlos Barnabé, muito obrigado. O professor Barnabé vai ser colunista do nosso Diário Cidadão, né? Estamos ajustando com ele os detalhes, mas ele também vai vir para participação presencial no estúdio. Toda semana ele vai entrar conosco. Ainda não sabemos o dia, né, certo, né, da semana que ele vai entrar comentando assuntos econômicos, mas hoje foi o nosso convidado especial. Professor, obrigado mais uma vez. Viu? Muito obrigado a você, obrigado, Pedro, por ter participado conosco e pelo teu brilhantismo do dia de hoje. E dizer para você, telespectador, que se você quiser ouvir alguma coisa diferente que sai na mídia global, você fica conosco nos nossos programas, né, Sérgio? Que a gente sempre vai mostrar um lado que a mídia global, a mídia paga, não mostra. É isso aí. E a você que nos acompanhou em mais um Diário Cidadão, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua audiência, porque o Diário do Cidadão é isso, é opinião de verdade.
vender esse negócio.